Olá! O que hoje é a coisa mais absurda, amanhã pode ser a coisa mais normal. E hoje o que é a coisa mais normal, amanhã pode parecer um absurdo. Com essa noção de paradigma de Thomas Kuhn, convidamos você a mais um programa do Movimento Cidadão Comum. Política com paixão emancipatória e sem ostentação. Nele, convidamos você a refletir sobre o que você faz todos os dias, mesmo sem perceber que é atividade política. Nunca é demais lembrar que o nosso programa ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, vamos discutir a necessidade da implementação quase que urgente de novos padrões de produção e de consumo diante da teoria troika da sustentabilidade. Trocando em miúdos, como vamos lidar com a escassez no presente século de elementos como a água, a energia e alimentos? Na segunda parte, buscaremos responder a uma questão que você nos enviou pelo e-mail movimentocidadãocomum@gmail.com. Tudo bem? Então vamos lá! Independentemente de você assumir uma postura fervorosa de defesa ou mesmo cética no tocante às mudanças climáticas, fato é que essa agenda, esse tema não pode ser mais negligenciado, seja na escola, seja no dia a dia, porque ela afeta diretamente a nossa vida. Esse tema deve ser tratado de forma horizontal e não compartimentada. Ou seja, quando vai falar de saúde, de educação, de economia, qualquer outro tema, tem que se levar em consideração a questão das mudanças climáticas. Isso porque tem a ver com os limites do planeta, que após a Segunda Guerra Mundial, verificamos que o planeta não está nem aí pra gente. Mas, na verdade, superando a teoria antropocentrista radical e adotando um biocentrismo, vimos que é a vida, não só a vida humana, como a vida dos animais, está em jogo. Primeiramente, é bom desfazer uma confusão que é muito comum chamar de mudança climática de aquecimento global. Na verdade, aquecimento global é só um ponto. As mudanças climáticas são mais amplas. Por quê? Mudança climática diz respeito aos eventos extremos. Quando era para chover, chove demais. Quando era para ser quente, é quente demais. Ou mesmo inverte-se. Toda noção, então, que diz respeito a eventos extremos, diz respeito às mudanças climáticas. Desde as grandes conferências inauguradas em Estocolmo em 1972, na qual vimos que o planetinha não ia suportar a nossa pegada carbonífera, todos nós passamos a preocupar no âmbito nacional e internacional com as mudanças climáticas. Nós temos então Estocolmo 72, nós temos a Rio 92 e a Rio+20 em 2012. O encontro culminante ocorreu em dezembro de 2015 em Paris, a chamada COP21, em que os líderes mundiais decidiram substituir o então Protocolo de Kyoto, que só tinha, na verdade, no anexo 1 obrigações para os países desenvolvidos e outras de forma voluntária para os países em desenvolvimento. Com a COP21, não. Todos os países têm um procedimento, uma obrigação vinculante de descarbonizar a sua economia. Quando se fala em novos padrões de produção e de consumo, estamos falando de quê? De oferta e demanda. Estamos falando, na verdade, como que o modo de produção capitalista, que divide a sociedade entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força de trabalho, ele vai convergir para que nós possamos lidar com a vida humana e as espécies de vida, né, os animais, enfim, para esse novo padrão de escassez no tocante à água, a alimentos e energia. O Movimento Cidadão Comum entende que esses documentos internacionais eles são de suma importância. Porém, ele entende que o movimento não pode ser apenas do global para o local, mas principalmente do local para o global. Por exemplo, adianta você separar os materiais na sua casa, colocar na sua porta, vem o caminhão e joga tudo como se fosse uma coisa só? É isso que está acontecendo, por exemplo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que a ideia da responsabilidade compartilhada, o ciclo de vida do produto, a pessoa faz a sua parte, mas os encadeamentos não funcionam. Esse é o grande gargalo, principalmente no Brasil. Ao constatar
que para dobrar essa esquina civilizatória, o cidadão comum tem que pensar globalmente e agir localmente, defendemos as seguintes diretrizes, entre outras. Congelar o desmatamento legal e combater o desmatamento ilegal, para cumprir metas de produzir mais em menos terras. Diversificar a plataforma energética do Brasil em confluência com os demais países da América Latina, de modo a interligar novas fontes, a eólica, solar, entre outras, ao operador nacional do sistema, incluindo a produção individual de energia. A implementação de políticas públicas de consumo consciente de recursos hídricos e alimentos, com cada indivíduo sendo efetivamente corresponsável pelo destino do seu lixo. A auditoria rigorosa nos setores de energia, petróleo e mineração do Brasil. Apoio à produção de energia pelo cidadão comum e a sua reversão superavitária ao sistema. Tornar vinculante o compromisso brasileiro de mitigação das mudanças climáticas mediante a redução das emissões de gases de efeito estufa. Elaboração de um marco regulatório do direito dos animais, estabelecendo punições civis, administrativas e penais por atos de maus tratos, abandono e atividades nocivas aos animais. Esses e outros pontos estão em debate nas redes sociais, seja no AppGree, seja no YouTube, seja no Facebook. Aguardamos lá a sua intervenção, ok? Vamos à segunda parte do nosso programa? Cibele Maria dos Anjos, da cidade de Palmas, no Tocantins, enviou-nos a seguinte pergunta. Muito se fala em sustentabilidade. Como o movimento cidadão comum define esse termo? Muito obrigado, Cibele, por sua participação e aproveito para saudar todo cidadão comum aí no estado do Tocantins. O conceito de sustentabilidade que defendemos é aquela definida na Rio+20 em 2012. A ideia de que podemos utilizar os recursos naturais racionalmente para que as presentes gerações possam usufruir, mas também não podemos comprometer a resiliência desses mesmos recursos naturais para as gerações futuras. Ou seja, na dimensão ambiental, na dimensão econômica e na dimensão social. Melhor ainda, sendo economicamente viável o empreendimento, ambientalmente sustentável e, mais do que isso, socialmente justo. E assim, finalizamos mais um programa do Movimento Cidadão Comum, aguardando o seu contato para irmos até você para inaugurarmos uma célula do MCC, seja na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu local de trabalho ou na escola. No mais, convidamos você a participar presencial ou virtualmente das nossas plenárias e dos cursos de formação de lideranças. As plenárias ocorrem todo primeiro sábado de cada mês. E o curso de formação de lideranças promovido pelo Instituto Aron Suartes todo terceiro sábado de cada mês, sempre às 15 horas, sendo presencial em Belo Horizonte e virtualmente transmitido pelo Hangout. Entre em contato conosco pelo e-mail movimentocidadãocomum@gmail.com, na nossa página no YouTube, no Facebook ou também diretamente na nossa sede nacional em Brasília, que o telefone é 61 DDD 3297 8148. Muito obrigado, até a próxima, juntos somos a nova maioria.